Como vai, pessoas? Tudo bem? Maravilha? Legal. Eu quero deixar aqui uma reflexão muito importante. Eu li um livro chamado O Cavaleiro Preso na Armadura. Inclusive foi uma indicação de uma paciente minha, psicóloga. Eu li o livro e é fantástico. Traz muitas reflexões psicanalíticas e, para mim, além de espiritual também. A história é uma fábula que é contada de uma forma infantil, porque tem dragões, o cavaleiro, o castelo, mas com um direcionamento de narrativa maravilhoso. E eu quero transpor isso para a nossa vida com o nosso Senhor Jesus. Eu que peço que Ele esteja conosco e nos abençoe através dessa reflexão. Muito bem. Esse cavaleiro, ele vivia sob uma armadura linda. Dentre os cavaleiros, a mais linda, a mais brilhante, honrosa, e chamava o cavaleiro da armadura do sol, de tanto que ela brilhava. E no início da noite ela parecia o pôr do sol, por sua beleza e seu brilho. E ele lutava contra dragões, os lugares que ele ia de armadura, ele estava preso dentro dessa armadura para as pessoas. Os anos, a sua glória, demonstrava que ele vivia sobre o massagear do seu ego. E essa vida trouxe vários problemas para ele pessoalmente e para a sua família. Porque a esposa não tinha mais contato com ele, porque ela, até para alimentar, ela tinha que levantar a haste da armadura e dar comidinha para ele. Seu filho, crescendo, não conseguia ver quem era o pai. Isso foi, de alguma forma, levando a ele uma tragédia fenomenal. E então ele decidiu, após refletir, que seria melhor ele tirar a armadura para voltar ao convívio com as pessoas e principalmente com a família e com ele mesmo. Só que quando ele foi retirar essa armadura, ela não saía. Ele tentou de várias formas, porque a armadura é feita de partes, e nenhuma das partes saía porque estava impregnado no ser, nele. Esse é o primeiro ponto que eu quero identificar com vocês. A vida espiritual, que nós chamamos de máscara, que Deus chama de máscara. Nesse livro é nos relatado através de uma armadura. E as pessoas se prendem nessa armadura religiosa, onde ela vive uma mentira escondida, e tão escondida, tão impregnada, que ela foge de si mesma. E ela busca viver uma vida na qual não tem nada a ver com ela. Porque ela precisou se travestir para ser adventista, para ser assembleano, para ser batista, para ser de alguma igreja. E na realidade ela não é o que a armadura a faz aparentar. E ela vive o ego da própria religião, e Jesus diz que a igreja dos finais dos tempos era rica, abastada, cega, miserável e nua. Porque ela não era como a primeira igreja, a igreja do amor. Não existe amor hoje. Existe uma armadura. E essa armadura não sai. Eu que prego a graça a Jesus, crio muitas vezes confrontos, ódio, porque as pessoas não aceitam a Jesus que eu prego. Eles querem o Jesus da armadura.
o Jesus que os faz mentiroso, o Jesus das leis, das normas, de todos aqueles segmentos que a pessoa se mostra dentro da igreja como a tal. Principalmente aqueles que seguem todos os ritos e rituais. Então a pessoa faz os ritos de manhã, na hora do almoço, ora para comer, faz o ritual à tarde, chega à noite. Então essa armadura que ela colocou sobre ela é a mentira que ela vive. Porque ela é abastada, rica, cega, miserável, pobre e nu. E de nada necessita. Então, quando esse cavaleiro se perde, o bobo da corte o encontra e diz: se você quer tirar essa armadura, procure o mago na floresta. Ele vai te indicar e vai retirar de você essa armadura. Desesperadamente ele vai para a floresta, leva semanas para conseguir chegar no castelo aonde tinha o mágico, até porque ele achava que sabia tudo, que era o gostoso, o bom, mas nem a floresta da onde ele vivia, com o seu povo, com a família, ele conhecia. Mas no seu intelecto, no seu coração, na sua sapiência, ele acreditava, por causa da armadura, que ele era a pessoa top do conhecimento. E sofreu muito para chegar no castelo. Muito bem. Chegou com o mago orientou em 3 etapas para que saísse essa armadura da vida dele, do corpo dele. A primeira era ele encontrar o castelo do silêncio. São pessoas que, como eu disse há pouco, criam em si os rituais religiosos, as falas das pessoas, os encontros na igreja, como rituais de vida para que Deus o aceite, como resposta de um fruto que ela acredita que é assim que tem que ser. Porém, ela não tem o silêncio para ouvir a voz do Espírito Santo, porque ela não dá tempo. Ela luta para não pecar, ela luta para guardar a lei, ela luta para os seus rituais, ela vai às igrejas nas quartas de sábado, sei lá quando, ou de domingo, e ela se envolve com as pessoas, ela se envolve no evangelismo, ela se envolve com cargos na igreja, e ela não tem esse momento de reflexão para que Deus fale com ela, porque ela está o tempo todo falando com Deus. E esse cavaleiro ficou seriamente incomodado com o barulho do silêncio do castelo que ele estava. E o interessante é que cada vez que ele se entregava ao silêncio, à reflexão de quem ele era, ele nunca quis se debater, como o religioso não quer. Ele não quer ouvir a voz do Espírito porque ele está impregnado com a sua armadura ritualística e para ele aquilo é a verdade, a pura verdade. Ele não tem mais reflexão na sua vida e aquela armadura não sai mais do corpo dele. E o interessante é que quanto mais ele reflete, mais uma porta se abre. E ele não conseguia sair daquele castelo. Ele refletia, uma outra porta se abria. Uma outra se abria, até que ele conseguiu, depois de um período, sair daquele castelo e vai para o segundo castelo, na qual o mago o orientou. Aí ele entra no castelo do conhecimento, que é o que ele achava que não precisava, porque dentro daquela armadura ele sabia tudo, conhecia tudo, era o Todo-Poderoso, ele não tinha mais necessidade de nada e de ninguém. E o castelo era totalmente escuro. Um era totalmente silencioso. Ele só tinha ele para se ouvir. O outro totalmente escuro, ele se perdia ali na escuridão e não sabia para onde ir. E aquilo mostrou a ele a vulnerabilidade que ele se encontrava e que ele nunca achou que tinha. Por ser abastado, rico, de nada necessito, ele tinha para ele
todo o momento de glória, de conhecimento, do bem e do mal. E quando esse homem entra nesse castelo todo escuro, ele começa a receber o encontro consigo da sua fragilidade, dos seus medos, daquilo que ele pensava que era, mas não era, e todas as vezes que isso ocorria, um facho de luz aparecia dentro do castelo. Até que o castelo foi todo iluminado, e as portas se abriram, e ele foi e partiu para o terceiro castelo da ousadia, aonde ele tinha que lutar com o dragão. E naquele castelo ele já não tinha mais as armaduras, porque elas foram se espedaçando, se esvaindo. E agora ele tinha que enfrentar um dragão quase sem a sua armadura. E ao entrar nesse castelo do medo e da dúvida, ele se viu totalmente infame diante do inimigo. Fraco, fragilizado, desarmado. E na espiritualidade nós sabemos que esses passos são importantes, porque quando você se vê fraco, para Deus é que você está forte, porque a armadura é Ele, não a sua armadura. E quando você é fraco, você necessita dele. Foi o que estava acontecendo dentro daquele castelo, e o dragão se apresentou, e ele, com medo e dúvida, o dragão foi se esvaindo e desapareceu. E ao desaparecer, ele obteve a vitória contra o seu maior inimigo. E aquele homem saiu do seu terceiro castelo e não conseguia ter um outro caminho, porque uma pedra se posicionou entre ele e um abismo. E ele não conseguia detectar e denominar, todo fragilizado, quase sem a sua armadura, ele despenca da onde ele está e se esborracha ali embaixo. Aparentemente seria uma morte, porque ele se libertou e lhe foi tirado na espiritualidade por Deus essa armadura, só quando ele caiu para uma morte. No caso do cavaleiro, ele não morreu, apenas quebrou-se toda a armadura e ele ficou livre. E o crente, só quando morre é que Cristo pode renascer. Somente nesse momento, por essas etapas, pela humildade de achar, ou melhor, de não achar que tem a verdade. Porque eu achava que tinha a verdade há 35 anos atrás. E Deus foi me iluminando, e eu fui acertando e errando, recebendo luz, a escuridão e as trevas foram sumindo, até eu encontrar realmente Jesus, o Cristo, o verdadeiro, o Todo-Poderoso, o meu Salvador, o meu amigo, e eu demonstrar para mim mesmo a minha incapacidade como ser humano. E a beleza e a grandeza de um Deus que me ama, que não mede e não vai medir esforços para que eu vá estar no céu um dia ao seu lado e ao lado do seu povo. E eu me baseio nisso aonde? Apenas na fé. Em nenhum merecimento e nenhuma armadura que eu também fui ao longo do tempo destruindo e quebrando. E a minha vida hoje é pautada apenas no Filho de Deus. Rituais, leis. Mas e o sábado que você guarda, Sherry? O sábado é uma ordem de Deus para mim. E não trabalhar no sábado, eu posso.
Eu, Sherry, posso. Mas como Deus aceita o meu sábado? Quando eu sou frágil. Quando eu entro no dia do Senhor, fragilizado porque eu não guardo o sábado. Porque você não guarda o sábado. Isso é tudo historinha da armadura que você vestiu. Você transgride todos os dias, inclusive aos sábados. Mas por que o meu sábado é bem guardado? Porque nele está Jesus na minha vida e no meu coração. E eu tenho o prazer de estar num dia com toda a alegria da minha vida, porque ele me falou: lembrai-vos do meu santo dia. Então é um dia especial para ele e se faz para mim. E nesse caminho, sem armadura, eu sigo e sirvo o Rei do Universo, o Deus que morreu para salvar o mundo, e passo para as pessoas esse mesmo Jesus que tirou essa armadura de mim e colocou a armadura da fé, a armadura da palavra do Evangelho e a armadura da proteção dos dardos atirados pelo inimigo. Então eu estou completamente protegido, amado, salvo por Jesus, independentemente de atos que venham ocorrer na minha vida no dia a dia, porque Ele é o Deus da minha salvação. Que Deus te ajude, te abençoe, te guarde, te dê sabedoria e humildade, para que você comece a refletir realmente quem é o Jesus que você crê, que você prega e que você vive. Um beijo. Tchau.